quero convidar você a abrir sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 13, e o verso 13. Glória a Jesus. 2 Coríntios, capítulo 13, e o verso é o 13. Hoje eu quero pregar a última palavra da série de mensagens que nós temos ministrado sobre a pessoa do Espírito Santo. Amém? Durante todo esse mês de novembro, de outubro, não é? Nós dedicamos o nosso tempo, a nossa atenção em buscar e estudar sobre o Espírito Santo. Quem tem sido abençoado com essas palavras aqui? Amém? Tem sido realmente uma bênção, tem sido uma bênção. Eu quero hoje ministrar a última palavra dessa série. A partir de novembro, vamos ministrar outras palavras, né? Conforme o Espírito Santo for nos conduzindo, tá bom? Podemos falar também sobre o Espírito Santo, mas o que está no meu coração é hoje fazer esse fechamento com vocês. Se você perdeu alguma dessas palavras, vá lá no nosso canal do YouTube, que tem todas elas lá. Amém? Vamos à palavra de Deus. 2 Coríntios, capítulo 13, e o verso 13. Algumas versões é verso 14, curioso, né? Esse texto é um dos raros textos na Bíblia que você vê uma certa diferença. Quem tem verso 14 na Bíblia? Olha que curioso isso, né? Acho que é o único, se eu não me engano. Se me falha a memória, eu não recordo de outro, que há uma diferença de endereço, né? Mas a palavra é a mesma, ok? A palavra do Senhor diz assim, 2 Coríntios capítulo 13, e o verso 13. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém? Vamos ler juntos esse texto? A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Espírito Santo, esta é a tua palavra. Ilumine nosso coração, ilumine o nosso entendimento, Pai, que possamos nos alimentar e crescer com esta palavra que o Senhor vai ministrar agora aos nossos corações. Fala com cada um dos teus filhos que estão aqui. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar sobre essa comunhão com o Espírito Santo, a importância dessa comunhão. Mas antes, eu queria pensar com você uma coisa que faz parte da palavra. Quem gosta de pescar aqui? Levanta a mão. Quem gosta de pescaria? Então vocês são dos meus também. Eu sou da pescaria, nasci no mar, adoro pescar. E quando nós pescamos embarcado, existe algo muito interessante para quem nunca foi pescar. Existe o ponto certo do peixe, sabe? Você prepara o anzol, prepara a isca, prepara tudo, leva o isopor, mas se você for para o lugar errado, você não pega nada, você fica o dia inteiro ali e volta só com a isca. Mas o tripulante, o piloto da embarcação, ele sabe aonde tem o peixe. Mas para chegar naquele ponto, quando chega naquele ponto, ele precisa ancorar, é o chamado apoitar, não é isso? Tem que apoitar o barco. Ou seja, é uma peça de ferro, a âncora, que ela crava no chão, ela tem uma corda de pelo menos 10 metros, e ele fixa o barco no chão, ali naquele momento. Por quê? Porque se não fixar, a correnteza leva o barco. O vento leva o barco para fora do pesqueiro. Quantos estão compreendendo, irmãos? Até aqui, ok? Então o barco precisa estar ancorado. Ancorado. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Estou dizendo porque essa palavra que eu tenho ministrado para os irmãos aqui ao longo desses pelo menos últimos 3 meses, não sei se você está atento a isso, eu tenho falado muito sobre a importância dessas 3 revelações: o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo. Pelo menos dos 3 últimos meses para cá, eu comecei falando sobre o amor de Deus. Quem lembra? Quando eu comecei falando de Pedro, que negou Jesus, Jesus foi até ele, falando do amor, o amor que não desiste. Lembra que eu falei do leão que ruge, o diabo, né, que ruge como um leão, querendo devorar? Lembra que eu falei isso, colocando medo nas pessoas, porque só tem um leão, que é o leão da tribo de Judá. Então ele engana as pessoas, se passando por Deus, para as pessoas terem medo de Deus. Depois, enfim, falei sobre o amor de Deus. Depois eu falei sobre a cruz de Cristo. Quem lembra? Foi um mês falando sobre a cruz, a revelação da cruz, o poder da cruz, que revela a centralidade de Cristo nas nossas vidas, né? E agora, nesse mês, nós falamos sobre o Espírito Santo,
sobre a comunhão com o Espírito Santo. Irmãos, tem sido tão empolgante, tão glorioso, sabe, ser conduzido pelo Espírito Santo nessa didática, nesse ensinamento. Então, eu vou falar para você que, resumindo, o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão do Espírito Santo é essa âncora. É a âncora que precisa estar fixa nas nossas vidas. Amém, meus irmãos? É a âncora que precisa estar bem firmada no nosso coração. Ainda que o pastor pregue outras palavras, ainda que em outro momento abordemos outros temas, ainda que, enfim, essa âncora tem que estar sempre bem estabelecida em nós. Você sabe que muitos cristãos vivem uma vida de altos e baixos, como uma montanha russa. Uma hora estão lá em cima, outra hora estão lá embaixo, uma hora estão felizes, uma hora estão tristes, uma hora estão eufóricos, outra hora estão depressivos, uma hora estão cheios de fé, outra hora estão incrédulos, uma hora querem orar, outra hora não querem orar. Então veja, vivem esses altos e baixos, sim ou não, irmãos? Você conhece alguém assim? Ou até mesmo você já viveu essa experiência. Mas será que é essa a vontade de Deus? Será que Deus quer ver os seus filhos vivendo nessa gangorra espiritual? Não, a palavra de Deus diz que nós até podemos cair, mas todas as vezes quando nós cairmos, Ele vai nos levantar. O justo cai, mas não fica prostrado, porque o Senhor o levanta. Então, se você cair e estiver no momento baixo, não tem problema, o Senhor vai te levantar, não importa quantas vezes. Então você pode até cair, mas Ele vai te levantar. Mas não é a vontade de Deus que você fique toda hora nesse cai e levanta, nesse cai e levanta. Quantos compreendem, irmãos? Porque nós temos uma carreira, nós temos um caminho, nós temos uma ascendência para caminhar. Então, a vontade de Deus é que nós sejamos como aquele homem que edificou sua casa na rocha. Veio o rio, veio o vento, veio a chuva, mas ele permaneceu firme e inabalável na palavra de Deus. A vontade de Deus é que sejamos plantados como árvores junto ao ribeiro de águas, cujas folhas não murcham, não caem, e os frutos dão na estação própria. Então a vontade de Deus é que eu e você estejamos ancorados, estejamos firmes e tenhamos estabilidade espiritual. Aleluia! E o que vai nos dar estabilidade espiritual? Quem vai nos dar essa estabilidade? Quem? Deus. Sim ou não, meus irmãos? É Deus. Deus é que vai nos dar essa estabilidade espiritual. Quando você estiver ligado a Deus, quando você estiver buscando a Deus, quando você estiver pensando nas coisas que são do alto, quando você tiver consciência disso, você vai ter estabilidade. Só que esse Deus, Ele é Pai, Ele é Filho e Ele é Espírito Santo, aleluia. Então o que nos dá estabilidade, o que ancora a nossa vida e não deixa nosso barco ser levado para lá e para cá, bater nas pedras, se despedaçar, é a revelação que nós temos do amor de Deus, da graça do Senhor Jesus e da comunhão com o Espírito Santo. Que poucos crentes talvez pararam para pensar nisso. É por isso que todo final de culto nós terminamos com a bênção apostólica. Entende isso? Por isso que o apóstolo Paulo também diz lá em Romanos 15:30, olha o que diz a palavra de Deus em Romanos 15:30, acerca do amor de Deus, acerca da graça do Senhor Jesus e acerca da comunhão do Espírito Santo. Nós precisamos dessas três coisas. Amém? Romanos 15:30 diz: rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, apareceu o Senhor Jesus ali, amém? Rogo-vos, pois, irmãos, pelo Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, com E maiúsculo, é o Espírito Santo. Amém? E depois ele vai, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus, a meu favor. Então veja, nós oramos ao Pai em nome do Senhor Jesus Cristo, através do Espírito Santo. Percebe? A importância de nós termos a revelação da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Olha o que diz a palavra de Deus lá em 1 João, capítulo 5, versículo 7, que também fala sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. O Pai, que é Deus Pai, a Palavra, que é Cristo, e o Espírito Santo. Amém? E os três são um.
Então veja, os três são. Se você estiver orando ao Espírito Santo, você também está orando ao Pai. Se estiver orando para filho, também está orando para o Espírito Santo. Então eles não têm ciúmes um do outro, percebe? Vocês estão compreendendo? Não tem ciúmes entre eles. Eles não ficam enciumados, está falando só do filho, ou está falando só do Espírito. Não. Se você estiver falando assim, ó Deus, tua presença, os três estão ouvindo. Entendeu? Ó Senhor, os três estão ouvindo. Agora, se você direcionar só para um dos três, os três também estão ouvindo. Quantos estão compreendendo? Isso para eles não faz diferença. Percebe? Não faz diferença. Mas para nós faz. Para nós faz diferença. Quando você tem a revelação de quem é a pessoa maravilhosa do Espírito Santo, a revelação da obra redentora do Filho, de Cristo, sabe? E a revelação de quem é o seu Pai, isso para nós faz diferença. Isso ancora a nossa embarcação, isso ancora a nossa vida. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, diga glória a Deus, aleluia. Por isso que o apóstolo Paulo fala. E pastor, o que eu tenho que saber sobre o amor de Deus? Mas pastor, você vai falar sobre o Espírito Santo? Sim, eu vou falar sobre o Espírito Santo. Eu quero falar sobre a comunhão do Espírito Santo. Mas como é uma palavra de conclusão, afinal estamos 3 meses falando sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, eu quero terminar essa palavra fazendo esse en passant, esse resumo, né, do Pai, Filho e Espírito Santo. Então, pastor, o que eu tenho que saber do amor de Deus? O que eu tenho que saber? Que revelação tem que ter do amor de Deus? Irmãos, o próprio nome já diz, o amor de Deus. Acerca do Pai, nós temos que ter certeza do amor de Deus, do amor do Pai. E o que eu preciso saber do amor? Que esse amor é incondicional. Que esse amor é perfeito. É diferente do nosso amor. O nosso amor não é perfeito. O nosso amor é condicional. O nosso amor é limitado. Quando a gente está lá em cima a gente ama, quando a gente está embaixo a gente esquece. Sabe, o nosso amor é diferente, mas o amor dele por nós não muda. Tanto é que o próprio apóstolo Paulo, ele fala, eu oro para que vocês tenham uma revelação do grande amor de Deus. Como ele é alto, como ele é profundo, como ele é largo e como ele é comprido. Então veja, é algo que nós precisamos entender. Então eu quero dizer para você, pastor, o que eu preciso saber do amor de Deus? Ele te ama muito e nunca vai deixar de te amar. Nunca vai te amar mais e nem vai te amar menos. Pastor, e se eu me comportar mal? Ele continua te amando. E se eu me comportar bem? Ele continua te amando. Se eu estiver no vale, ele te ama, porque Jesus estava no vale do Rio Jordão e ele diz, esse é meu filho amado em quem eu me comprazo. E se eu estiver no monte, ele também te ama, porque quando Jesus estava no monte da transfiguração, ele disse, esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Então, apesar das nossas montanhas russas e das nossas gangorras espirituais, não importa o momento, não importa a situação, creia, confie no amor de Deus, incondicionalmente. Ele te ama muito. Quem não crê nesse amor, quem não conhece esse amor, quem não tem revelação desse amor, ele vive com medo. E o medo é a base para a ansiedade, para a falta de fé. Por isso que a palavra diz em 1 João capítulo 4, versículo 18, a palavra diz em 1 João capítulo 4, versículo 18, olha o que a palavra de Deus diz, no amor não existe medo, antes, o perfeito, veja, o amor não é meu amor por ele, é o amor dele por mim, o perfeito amor, ele lança fora todo medo. Ah, pastor, eu estou com medo do amanhã, estou com medo do que vai acontecer, estou com medo de não dar certo, estou com medo de ficar sozinho, estou com medo de ficar abandonado, estou com medo de fracassar. Não tenha medo, porque ele te ama, e se ele te ama, ele cuida. Mas pastor, eu não sou bonzinho. Ele sabe que você não é bonzinho. Isso aqui é bom. Tanto é que várias vezes no Antigo Testamento a palavra diz, por amor de mim, ele diz, eu vou fazer isso na vida de vocês. Veja, porque ele ama a gente, mas não olha para a nossa condição. Entende o que eu estou dizendo? Diga para o irmão que está ao seu lado, você é muito amado. Aleluia. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Sabe? Então, creia no amor de Deus. Amém? Você todo dia tem que falar, eu sou amado.
Todo dia você acorda falando: eu sou amado, sou muito amado, não é? Eu sou filho amado. Essa é a revelação do amor. Mas a segunda revelação é a revelação da graça de Cristo. Por quê? Esse amor tem uma base, esse amor tem um fundamento, e esse fundamento é Cristo. Por isso que nós temos que ter revelação da graça de Cristo. Amém, meus irmãos? Porque a minha base de relacionamento com Deus não é meu comportamento, não sou eu, é Cristo. A Bíblia diz que Cristo não cometeu nenhum pecado, ao contrário de nós, mas Deus o fez pecado no nosso lugar, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então veja, é por causa de Cristo que nós somos considerados justos. E a Bíblia diz: o meu justo viverá pela fé em Cristo. Então significa que eu posso confiar na justiça de Cristo. Hoje estamos comemorando 504 anos da Reforma Protestante, que tem como estandarte, que tem como lema Romanos 1,17, que diz: o meu justo viverá pela fé. Se não fosse a Reforma Protestante, hoje nós estaríamos acendendo vela, hoje nós estaríamos subindo escadas para pagar promessa, hoje nós estaríamos cumprindo uma série de rituais, hoje nós estaríamos presos a rituais, a tradições, hoje nós estaríamos orando para as pessoas saírem do purgatório, hoje nós estaríamos fazendo missa do 7º dia, hoje nós não estaríamos fazendo um culto como esse. Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Mas porque a Bíblia diz: o meu justo não viverá pelas obras, viverá pela fé em Cristo. Por isso, quais são os 5 pilares da reforma? Somente as Escrituras, somente a fé, somente Cristo, somente a graça, e tudo é para a glória de Deus, nada é para a gente, não é o que eu faço, é o que Ele fez, não é o que eu sou, é o que Ele é. Por isso que o apóstolo Paulo disse: a vida que eu vivo hoje, vivo pela fé no Filho de Deus, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso é tão poderoso, irmãos, que isso nos tira da lei. O que é a lei? A lei exige, a lei cobra. Mas nós não vemos mais na lei, nós vemos na graça. A graça dá, a graça provê, a graça cobre. Entende o que eu estou dizendo? Paga a dívida. Então nós não vemos na lei, vemos na graça. E se eu vivo na lei, eu não vivo debaixo mais de acusação, mais de condenação, eu não vivo mais debaixo de cobranças, eu não vivo mais com aquela coisa de querer agradar a Deus a todo custo para Ele me dar alguma coisa. Não precisa. Cristo já fez tudo por nós. Hoje nós entramos no descanso. Hoje nós podemos dormir em paz, podemos acordar em paz, podemos viver em paz, porque Deus nos ama incondicionalmente por causa do sacrifício de Cristo, da obra consumada da cruz. Aleluia. E quem é que gera essa certeza no nosso coração? Quem é que dá essa convicção interior? É o Espírito Santo. É perfeito, gente. É perfeito. Deus é perfeito em tudo que Ele faz. Por isso que nós temos que ter revelação da comunhão com o Espírito Santo. Percebe? Pensa comigo aqui, olha só. Se Cristo tivesse apenas morrido na cruz e nos deixado sozinhos, nós não iríamos conseguir viver a vida cristã. Ele morreu a nossa morte. Ou seja, eu não poderia morrer nem pagar pelos meus pecados, mas Ele morreu. Mas Ele me deu o Espírito Santo para morar dentro de mim, para através desse Espírito eu conseguir estar aqui hoje pregando para você, e você conseguir estar aqui hoje me ouvindo, e você conseguir hoje servir a Deus, e você conseguir hoje glorificar a Deus, porque ninguém pode glorificar a Deus se não for pelo Espírito Santo, ninguém pode confessar Cristo como Salvador se não for pelo Espírito Santo. Ele salva, Ele regenera, Ele santifica, Ele purifica. Quantos estão compreendendo, irmãos? Então nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Ou seja, Ele morreu a morte que nós não poderíamos morrer, e hoje nós vivemos a vida que nós não conseguiríamos viver. Por isso estabiliza a nossa vida. Isso nos traz o quê? Nos traz paz. E o que nós precisamos hoje é o que? É ter comunhão com o Espírito Santo. Aleluia. Agora pensa como, infelizmente, agora para você entender isso, irmãos, escuta, você tem que ter revelação. Diga revelação. Nós precisamos ter revelação para entender isso. Martinho Lutero teve essa revelação.
Os cristãos tiveram essa revelação, os protestantes tiveram a revelação. Eu estou falando de revelação, eu não estou falando de religião. Você não está sendo convencido por uma argumentação lógica de que 1 mais 1 é 2 e que A mais B é igual a C. Não, porque eu posso desenhar isso tudo para você e você não entender nada, se o Espírito Santo não te revelar. É revelação. A revelação é diferente de religião, porque a religião é o homem criando regras e preceitos para chegar até Deus. É o homem dizendo, Deus é assim, Deus é assado, Deus faz isso, Deus faz aquilo, e você tem que fazer. Isso é religião. Para algumas religiões, Deus é um carrasco, Deus é mau, que a pessoa tem que fazer sacrifício para esse Deus toda semana ou todo mês para aplacar a ira desse Deus. Para algumas religiões, esse Deus ele é o Deus da barganha, da troca, que a gente tem que fazer alguma coisa para receber, senão ele não dá. Para algumas religiões, esse Deus é muito distante. Mas quando você tem revelação do amor de Deus, que Ele te ama tanto, e que você tem revelação da graça de Cristo, o Espírito Santo, você percebe que Ele está mais perto de você do que poderia estar. Porque a religião te afasta, mas a revelação te aproxima. A religião, ela coloca um peso tão grande que a gente não pode suportar, mas a revelação tira esse peso. Muitas pessoas que estão aqui me ouvindo e até na internet conviveram e viveram em religiões e até mesmo igrejas cristãs muito tempo carregando um peso muito grande. É verdade ou não é? Algumas pessoas, por exemplo, já me procuraram e falaram, pastor, eu não dormia sem camisa, porque se eu dormisse sem camisa, o anjo ia vir, ou se fosse arrebatado, eu não ia para o céu. Eu estava sem camisa. Alguém já recebeu esse tipo de ensinamento? Olha lá, manifesta em nome de Jesus. Mas você está liberto dessa lei em nome de Jesus. Eu vi, por exemplo, eu aprendi o seguinte, que se eu não orar antes de dormir, eu vou ter pesadelo. Eu tenho que orar, eu tenho que deitar, eu tenho que orar, mesmo que eu não entenda nada que eu esteja falando, mesmo que eu esteja trocando tudo, mesmo que eu esteja até abençoando o diabo. Porque você sabe, quando você está orando cansado à noite, você abençoa até o diabo. Você está tão cansado, é sério, você está tão cansado, você não fala coisa com coisa, você, você abençoa minha esposa, meu pai, minha mãe, meu irmão, foi abençoa o diabo, ou não, se eu tiro o diabo da vida dele. Porque a pessoa está tão cansada, cara, que ela não pensa, mas ela tem que orar, porque senão ela tem pesadelo. Irmão, eu sou do Salmo 3, eu deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Quando eu já estou roncando, eu durmo tão bem, durmo em paz. Se eu orar, se eu não orar, faz diferença. Percebe? Eu não estou falando para você não orar, entende a lógica, irmão? Deus não quer que você se relacione com Ele com uma lista de regras. Imagina se eu chego para minha esposa e falo assim, amor, você é minha esposa, você tem que me amar. Mas você tem que me amar, você tem que dizer todo dia que me ama, você tem que parar todo dia para conversar comigo, senão eu não vou te amar. Tem que fazer comida para mim, tem que passar minha roupa, você tem que fazer tudo. Aí ela vai e faz tudo. Sim, amor, tudo, se o senhor mandar, faremos todos. Que amor é esse? Que amor é esse? Isso é lei. Agora, Deus é diferente. Eu amo porque Ele me amou primeiro. O meu amor é um refluxo do fluxo, entendeu? Do amor dele por mim. Ele me ama, me abraça, me constrange. Eu não consigo deixar de amá-lo. Entende, irmãos? Então, se eu orar, Ele continua me amando. Se eu não orar, Ele continua me amando. Não muda. Claro, quando eu não oro, quem deixa de ganhar sou eu, o momento com Deus. Então a gente precisa ser liberto dessas coisas. Você vai orar mais a partir de hoje, eu tenho certeza disso. Diga para o irmão, fala assim, eu tenho certeza que agora você vai conseguir orar. Amém? E quem é que gera isso em nós? É a revelação. É a revelação do Espírito Santo. Então, irmãos, olha, a gente fala do amor de Deus, a gente fala da graça de Jesus. Em parte conhecemos, em parte ensinamos, né? A revelação é progressiva. Alguns ainda, quando fala disso, ainda ficam meio assim em crise, porque foram criadas há muito tempo na lei, né? Pastor, eu sou criado que tinha que ir para o monte, que tinha que fazer isso, fazer aquilo outro, porque senão eu não ia receber a bênção. Então, às vezes isso choca um pouco.
mas aos poucos a revelação ela vai sendo plena. Amém, meus irmãos? Em nome de Jesus. Mas a gente fala do amor, a gente fala da graça de Jesus, a gente fala de tudo isso. Mas e o Espírito Santo? E a comunhão com o Espírito Santo, irmãos? E o relacionamento com o Espírito Santo? Quantas vezes por dia você conversa com o Espírito Santo? Quantas vezes por semana você para fazer uma audiência, um bate-papo com Ele, só você e o Espírito Santo? Percebe? Como nós temos que crescer nessa revelação. E essa comunhão aqui fala de amizade. Comunhão no grego koinonia é companheirismo, é intimidade, é relacionamento próximo. A palavra diz comunhão do Espírito Santo significa seja parceiro, seja amigo, seja íntimo do Espírito Santo. Ele é seu companheiro. A palavra fala de conhecimento, não é simplesmente saber quem é, sabe? É você estar próximo. Saber quem é, eu sei quem é um jogador, mas uma coisa é saber quem é, outra coisa é conhecer, não é verdade? Você sabe quem é Edson Arantes do Nascimento? Pelé, mas você conhece ele, não? Sabe qual é o prato preferido dele? Sabe que horas que ele dorme, que horas que ele acorda? Sabe qual é o Instagram dele? Até dá para ver. Mas percebe, você não conhece. Então muitas vezes nós nos relacionamos com Deus assim muito no nível do saber, mas não do conhecer. E a palavra diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Acredite, irmãos, eu não conheço como eu ainda vou conhecê-lo. Eu ainda não experimentei ainda como vou experimentá-lo. Eu tenho essa consciência. Eu busco isso todo dia. Porque Deus não revela tudo, Ele revela aos poucos, para a gente continuar buscando. E a palavra diz: aqueles que me buscam, me encontrarão. Quem quer buscar mais ao Senhor? Buscar enquanto se pode achar. Isso é comunhão com o Espírito Santo. Quem quer ser amigo do Espírito Santo? Quem quer ser íntimo do Espírito Santo? Então, hoje vamos terminar a falar sobre o Espírito Santo de maneira específica. Vamos falar outros temas inspirados pelo Espírito. Mas e se você parar de ouvir do Espírito Santo, você vai parar de orar ao Espírito Santo? Porque quando a gente fala do Espírito Santo, as pessoas ficam tão avivadas, né? Tão aleluiadas, ficam tão motivadas, ficam tão alegres. E se depois que para de falar, você vai continuar orando? Você vai continuar buscando? Então a intenção dessa palavra é o seguinte: continue buscando essa comunhão, buscando esse relacionamento, como se fosse um amigo, porque é o seu amigo de verdade. E quando você estiver sozinho no travesseiro, é só você, ele e mais ninguém. Seus amigos todos vão te deixar. E eu penso aqui algumas coisas sobre amizade. Quem tem melhores amigos aqui? Você tem melhores amigos que são melhores, assim, que são aqueles amigos de verdade? Eu tenho também. Pode ser seu cônjuge, pode ser um amigo realmente, né? Existem algumas semelhanças entre amigos que nós podemos trazer para o nosso relacionamento com o Espírito Santo. Você sabia disso, não? Se eu quero desenvolver um relacionamento de amizade, eu preciso, pelo menos, usar e ter como parâmetro essa ideia de como que eu me relaciono com os meus amigos próximos. Por exemplo, uma ideia aqui, melhores amigos, eles conhecem a personalidade um do outro, sim ou não? Melhores amigos, eles sabem o jeito um do outro. Eles sabem como que um é, como que o outro é. Um é mais agitado, um é mais nervoso, um é mais elétrico, outro é mais parado. Não é assim ou não é? Então amigos de verdade se conhecem, não é? Sobre o Espírito Santo, como é interessante. O Espírito Santo, ele é poderoso, ele é forte, sim ou não? Ele é Deus, todo poderoso, é o Shaddai. Mas ele também é sensível, sabia? Ele se entristece com facilidade. Ele tem ciúmes de você. Então veja, eu preciso saber o que entristece o Espírito Santo. Percebe isso? Então quando eu conheço o Espírito Santo, eu sei quando eu estou entristecendo ele. Eu sei. Você sabe quando você está entristecendo o Espírito Santo? Você sabe quando está gerando ciúmes no Espírito Santo? Então a gente precisa ser sensível também. Efésios 4:30 diz: não entristeçais o Espírito Santo, não é? Porque vocês estão selados para o dia da redenção. Ele é sensível. Jesus disse: olha, fala mal do Pai, fala mal de mim, mas não fala mal do Espírito Santo não. Estou parafraseando o que Jesus disse acerca de blasfemar contra o Espírito Santo, percebe? Na Bíblia não fala, olha, blasfemar contra o Pai, blasfemar contra o Filho, não fala, não. A Bíblia fala, olha, não blasfeme contra o Espírito Santo, não é? Então nós precisamos conhecer a personalidade um do outro. Aí eu te pergunto, você conhece o Espírito Santo?
Olha, eu vou falar para você, eu sou crente há 40 anos. Eu fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi um justo amparado. Mas olha, todo dia, ou toda, assim, não vou dizer todo dia, mas eu sempre estou conhecendo o Espírito Santo de uma maneira que eu não conhecia antes. Eu já tive várias experiências de avivamento pessoal, de autoavivamento, sabe? Experiências minhas com Deus. Mas a cada nova experiência é como se eu nunca tivesse tido outras, é algo novo. Porque a palavra diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus e vivem em novidade de vida. Então nunca ache que você conhece tudo do Espírito Santo, já experimentou tudo do Espírito Santo. Você já ouviu Ele te usar de um jeito, já viu Ele te fazer de alguma maneira, mas Ele pode fazer mais e de maneira diferente. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Não limite o Espírito Santo. Dá liberdade para o Espírito. A primeira vez que o Espírito Santo se manifestou no Novo Testamento foi quando ele veio sobre Jesus no Rio Jordão, no seu batismo, a forma de pomba. Mas depois, quando ele veio no livro de Atos, de Pentecostes, ele veio como chama de fogo. Ele não veio como pomba, ele veio como fogo. Sabe por quê? Porque se ele viesse como pomba, todo mundo ia querer prender ele numa gaiola. Mas o fogo queima a gaiola. A gaiola é a estrutura religiosa. A gaiola são os nossos preconceitos. Nós achamos que ele faz ou não faz, ou como faz. Dá liberdade para o Espírito Santo. Deixa o fogo te pegar. Diga para o irmão, lá, deixa o fogo queimar todas as estruturas da sua vida, preconceitos, seja o que for. Dá liberdade para o Espírito. Aleluia. Olha, irmãos, eu percebo que a cada ano que passa eu estou pregando de maneira diferente. Eu pergunto à minha esposa, falo, amor, você acha que eu estou mudando de pregar? Ela falou, tá, todo ano eu mudo, mas não sou eu não, é o Espírito Santo. Percebe? É o Espírito Santo que faz isso em nós, irmãos. Então, temos que desenvolver esse relacionamento com esse amigo. Segundo, amigos de verdade, eles conversam. Sim ou não? Se você tem um amigo e você só conversa com ele uma vez por mês, ele não é seu amigo. Como é que nós vamos sustentar uma amizade, um relacionamento sem diálogo? Sem comunicação? Imagine casal que vive no mesmo teto e só se falam uma vez por semana. Eles vão ter intimidade um com o outro? A tendência é se afastar, sim ou não? Quem é casado aqui sabe. Quanto menos dorme junto, quanto menos conversa junto, mais afastado fica. É uma tendência. É verdade ou não é? Porque esse afastamento dificulta a intimidade. Da mesma forma é o Espírito Santo. Se ele é meu amigo, eu tenho que conversar com ele. Eu tenho que parar para ouvir o que ele tem para dizer. Eu tenho que ter um tempo para conversar com o meu amigo. O problema é que ele quer falar, mas a gente ignora. Ele está falando, mas a gente às vezes finge que não está escutando. Ele está chamando, mas a gente deixa para lá. E outra coisa, se você não puxar assunto com o Espírito Santo, ele vai ficar quieto. Puxa assunto com ele. É igual pessoas que falam, pastor, ninguém conversa comigo, ninguém puxa assunto comigo. Você puxa assunto com os outros? Entra ali, não fala nem a paz do Senhor com ninguém. Entra com a cabeça baixa, sai a cabeça baixa. Não puxa assunto para conversar com ninguém. Como é que as pessoas vão conversar com você? É a pessoa, pastor, estou sozinho, ninguém me ama, ninguém me quer. Não, você precisa também dar atenção para as pessoas. Assim também é o Espírito Santo. Puxa assunto com ele. Conversa com ele, aleluia. Oh, aleluia, tão bom, irmãos. Provérbios 8:17 diz, eu amo os que me amam, e os que cedo me buscam me acharão. Olha a coisa linda. Eu amo os que me amam. Jeremias 29:3, e buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Terceira característica de melhores amigos, eles sabem como se comunicar um com o outro. Tem amigos que não adianta mandar mensagem no zap, que eles não vão ler. É verdade ou não é? Eu sou da antiga, comigo é face to face, é tete a tete, é telefone, me liga, né? Agora tem amigos que só no WhatsApp, não adianta você ligar que ele não vai te atender. Por exemplo, eu sou assim, se você ligar para mim eu não vou atender. Principalmente se o número não estiver registrado. Se tiver registrado eu saber que é você, eu vou atender. Mas se eu ver lá, se for o tio Paulo então, aí que eu não atendo mesmo. Mas se o tio Paulo é São Paulo, às vezes liga, o tio Paulo liga de vez em quando pra gente. Mas ele está repreendido em nome de Jesus, não quero nada com você. Mas não tem tio Paulo, liga lá, tá ligando. Tio Paulo liga pra pessoa de gente, ó. Tem que converter ele. Mas olha, a gente tem que saber como o outro se comunica. E como que o Espírito Santo comunica com a gente? Ele comunica através da palavra, através da oração,
através da pregação da palavra. Quem está pregando agora para você é o Espírito Santo, não sou eu. Você não tem que me olhar aqui, não, eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Quem está falando aqui é o Espírito Santo. Você acredita? Normalmente o pregador não vem para cá, ele vem só com esboço para não se perder. Mas na hora, o Espírito Santo é que vai enchendo a gente, vai falando. Quem está ouvindo o Espírito Santo ministrar o seu coração? Então ele tem a maneira de falar. Mas o Espírito Santo ele tem um jeito de falar muito peculiar também, que é um código. É uma linguagem específica, que são línguas estranhas. Sabia disso não? Línguas estranhas. A palavra diz que quem fala em línguas, fala em mistério com Deus. Quando ele quer falar alguma coisa particular para a gente, ele não quer que ninguém ouça, entenda? Ele fala em mistério com a gente. E quando a gente quer falar alguma coisa para ele, ele não quer que os diabos ouçam e que ninguém ouça, a gente ora em mistério com ele. Eu não estou entendendo nada, mas ele entende. Percebe? Quando ele fala, eu também não entendo, mas depois eu entendo. É assim que funciona. Mas nós temos que desenvolver esse código de linguagem, de comunicação. É igual o casal quando tem intimidade um com o outro, só no olhar ele já conhece. Quando eu chego em casa com visita sem falar com a minha esposa, que mulher adora isso, quando você chega em casa com visita sem falar com ela, e não está nada arrumado, e não tem comida, aquela coisa, ela já olha assim, ela me fulmina assim, ó. Pronto, já sei que hoje o negócio vai ficar difícil. Então assim, porque a gente estabeleceu um código de linguagem. O Espírito Santo é a mesma forma. Quando você ora em línguas e você está no seu lugar secreto de comunhão, de intimidade com Ele, Ele vai revelando coisas lindas para nós. Busca línguas estranhas, busca oração. Pastor, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou aprender a falar em línguas estranhas? Eu vou entrar no YouTube, tutorial, eu vou aprender como falar língua? Não, também tem uns malucos aí que estão brincando com essas coisas, não é? Mas não. Como é que eu faço isso? Vou te ensinar na Bíblia. Quem quer aprender? Entra no quarto, fecha a porta, mas tem que fechar a porta, e ora, e fala com o Espírito Santo ali. Espírito Santo, me ensina a falar em línguas. Espírito Santo, revela para mim, me dá dons. Espírito Santo, me enche. Espírito Santo, aí você começa, bota uma música ali no YouTube que fala de Deus, uma música que ajuda a concentração, e daqui a pouco, irmãos, olha, quem nunca fez isso, experimenta fazer isso amanhã, ou hoje. Eu prefiro de manhã, mas cada um na preferência, mas faz isso. Olha, tem hora que eu estou lá, eu tenho um quarto, minha esposa, a gente tem uma discussão muito séria nesse quarto, porque eu tranco a chave. Eu tranco, mas ela falou, não tranca, porque eu tenho que ir ao banheiro, e esse quarto a gente tem um banheiro. Mas sabe, aí eu deixo aberto. Eu vou brigar? Eu tenho que ser sábio, o Espírito Santo me dá sabedoria. O Espírito Santo, eu falo, Espírito Santo, eu posso deixar só a porta fechada? Pode, sem a chave, aí deixa sem a chave. Mas aí, às vezes ela entra ali devagarinho, mas eu estou ali orando ao Espírito Santo. É sério, irmãos, separe um momento da sua casa para fazer isso, um lugar secreto de comunhão, de adoração. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Quer uma dica de 1 hora, para você ficar 1 hora ali na presença de Deus? Isso faz toda a diferença. Não comece orando, porque você está acordando ainda. Você ainda vai estar abençoando o diabo se deixar, porque a mente ainda está ali. Começa lendo a Bíblia. Eu faço assim, não é regra, tá, irmãos? Isso é uma sugestão, tá bom? Cada um desenvolve o seu. Eu pego meu celular, coloco no cronômetro regressivo 30 minutos e fico 30 minutos lendo um livro da Bíblia, todo dia. Aí daqui a pouco eu leio um livro, leio outro livro. Depois dos 30 minutos, a minha mente já está alerta. Eu já estou acordado, já estou ativo, já li a Bíblia, já ouvi o Espírito Santo falar comigo, porque sempre fala, eu marco com a caneta, faço ali uma anotação. Aí 30 minutos acaba, eu boto mais 30 minutos. Porque Jesus disse, será que vocês não podem orar nem 1 hora comigo? Então acho que 1 hora é o tempo mínimo, ideal, que o próprio Jesus ensinou. Então isso aqui não é pastor que está inventando regra. Amém, irmãos? Mínimo de 1 hora. Mas pode ficar 5 minutos também, 10 minutos, não tem problema. Estou falando para quem quer 1 hora. Depois de 30 minutos, eu boto no cronômetro regressivo, para também apitar, porque se deixar você vai embora também. E boto um louvor, louvo, boto uma música de fundo para me concentrar e fico ali, orando. Aí Deus vai revelando. Tem hora que a minha esposa passa na janela e eu estou lá assim. Não é que assim não, eu estou assim.
em silêncio. Aí ela pensa, aí dormiu. Ela que pensa, eu estou meditando. Eu estou ali ouvindo o Espírito Santo. Eu estou respirando. Oh, Espírito Santo. Porque tem gente que pensa que oração é só falar. E falar, e fala, 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 e fala. Irmão, oração também é ouvir. É ficar em silêncio e deixar o Espírito Santo ministrar. Aí nessas horas vem a palavra que eu vou pregar domingo. Nessas horas vem o nome de uma pessoa que eu lembro de ligar para ela e conversar e fazer uma oração. Nessa hora começa a vir coisas de Deus. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo? Busca isso a partir de hoje na sua vida, em nome de Jesus. Isso é vital para o seu crescimento espiritual. Mas isso porque amigos se conversam um com o outro. Outra coisa, amigos são constantes na amizade. Eu não posso dizer que eu sou amigo de uma pessoa se eu não dou a mínima para ela. Eu já dei o exemplo do Sandro. Sandro, você é o meu melhor amigo. Tá bom, mas aí durante a semana ele liga, eu não atendo. Ele vai lá em casa, eu não quero receber ele. Entendeu? Eu não estou nem aí. Aí chega no outro domingo, oh, meu melhor amigo. Ele vai pensar o quê? Isso é hipocrisia. Ele não é amigo, é aquilo que conversa, chama, troca ideias, atende o outro. Aí eu fico pensando, a gente está aqui na adoração, no louvor. Aí está todo mundo aqui, oh Deus, eu te amo, Senhor. Oh Espírito Santo, encha. E tem gente que faz umas caras bonitas, né? Aí tira foto, bota no Instagram, aí fica, oh, aleluia. Não, eu sou cheio de caras e bocas. Se você vê nas fotos, eu tô assim, é meu jeito. Então não estou julgando suas caras e bocas, não. Sabe, eu estou dizendo, irmãos, que aqui é muito bonito, mas melhor é em casa. Alguém entende o que eu estou dizendo? É lá no seu quarto, fechando a porta, adorando a Deus. Aí você ora ajoelhado, deitado, em pé, correndo. Sabe, que o nosso culto a Deus, publicamente, seja reflexo daquilo que nós somos em secreto com Ele. Porque o que nós somos publicamente, Ele vai manifestar. O que nós somos em secreto, Ele vai manifestar publicamente. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo? Vamos buscar comunhão com o Espírito Santo todo dia. Aleluia, meu Deus. Obrigado, Espírito Santo. Você pode aplaudir o Senhor Jesus nessa noite por isso? Espírito Santo, aleluia. Essa semana eu mandei uma mensagem para os irmãos falando sobre a salvação, né? Eu não vou entrar nesse assunto específico porque não dá tempo de abordá-lo com todo. Mas a Bíblia fala que o Senhor Jesus vai falar que Ele vai separar os hipócritas. Ele vai separar os hipócritas que são filhos do reino, mas são hipócritas. Percebe? Isso é uma disciplina. Você não vai para o inferno, não perde salvação, você está salvo, está garantido, amém? Mas eu não estou falando também de hipocrisia só de culto, não. Estou falando de hipocrisia no geral, de pessoas que não são aquilo que dizem ser. Como se compreende, irmãos? Por isso nós temos que encher a nossa lamparina de azeite. Porque a lamparina todo mundo tem, todo mundo vê, mas o conteúdo só Deus é que vê. As 10 virgens tinham lamparinas. 5 estavam cheias, 5 estavam vazias. As 10 virgens, não é? 5 loucas, 5 prudentes. 5 se preocupavam em encher. E as outras 5 se manifestou no dia que o noivo veio. Nós olhamos aqui várias lamparinas. E você olha aqui também uma lamparina. Mas como é que nós estamos por dentro? Por isso que o apóstolo Paulo fala, eu estou pregando para vocês, mas eu não quero ficar reprovado naquele dia. Por isso meu corpo não vai ser o meu Senhor. Eu vou sujeitar o meu corpo. Eu vou orar, vou ler a Bíblia, vou buscar, vou me encher, porque eu não quero ser reprovado naquele dia. Quem é que está ensinando isso para a gente? É o Espírito Santo. Ele não está cobrando, ele só está nos conscientizando da necessidade que nós temos de buscá-lo. Porque se buscarmos ou não vai fazer diferença para ele. Nenhuma. Faz diferença para a gente. Amém, irmãos? Se chamar, pastor, não entendo, se eu estou olhando para o Pai, para o Filho, para o Espírito Santo, isso não faz diferença para eles, mas para a gente faz diferença. Se eu tenho revelação de Deus. Amém, meus irmãos? 1 Tessalonicenses 5,19, não apagueis o Espírito Santo. Melhores amigos também, sabe o que eles fazem? Eles compartilham a vida um com o outro. Eles falam de tudo, irmãos. Quem é amigo de verdade não tem segredo. Não tem segredo.
Porque amigos de verdade falam de coisas grandes, falam de coisas pequenas, falam de experiências boas, falam de experiências ruins, sim ou não? E amigo que amigo não tem formalidade, a gente conversa na intimidade. Assim também é o Espírito Santo, conversa com Ele informalmente. Espírito Santo, ó, tá difícil, a mulher que tu me deste, o homem que tu me deste, o esposo que tu me deste, tá duro, tá difícil, o homem dura serviço, não se dobra por nada. Abre o coração para Ele, fala com Ele. Ó, lá no trabalho, aquele patrão tá pegando no meu pé. Espírito Santo, ó, tá, Espírito Santo, não tô aguentando não, tô quase saindo da graça. Eu acho que eu vou dar um murro nele, mas não deixa não. Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, me controla, me dá domínio próprio. Irmãos, fala assim com o Espírito Santo, abre o coração para Ele. Não tem segredos com o Espírito Santo. Faz isso. Amém, irmãos? Outra coisa, quem é amigo de verdade faz o que o outro gosta e sabe o que o outro gosta de fazer, e sabe o que o outro gosta de falar. Os melhores amigos sabem o que o outro gosta de falar, o que o outro gosta de conversar, e sabe o que o outro gosta de fazer. O que o Espírito Santo gosta de falar? O que você acha? Você acha que ele gosta de falar da novela, do futebol? Não. O Espírito Santo gosta de falar de Jesus. Ele gosta de falar de Deus, do Pai. Ele gosta de falar da igreja. Ele gosta de falar da unidade dos irmãos. Ele gosta de falar da cura, do milagre. Então vamos falar isso. Por isso que a palavra diz: seja coisas que edificam da nossa boca. Fale coisas boas. Ele gosta de fazer o quê? O que você acha que ele gosta de fazer? De pregar? Ele gosta de curar? Ele gosta de discipular pessoas? Ele gosta de fazer as pazes entre as pessoas? Ele gosta de apagar o fogo da fogueira? Ele gosta de tirar o problema, resolver o problema? Então é isso que nós temos que fazer também. Amém, meus irmãos? Porque isso é que ele está falando, é isso que ele está fazendo. E o que o Espírito Santo não gosta? Olha lá. O que um amigo não gosta? A gente tem que saber o que ele gosta e o que ele não gosta. Não é? Efésios capítulo 4, versículo 26. Olha o que o Espírito Santo não gosta. Olha lá, Efésios 4, 26. Ele não gosta que a gente fale, nem que a gente faça. Efésios 4, 26, olha lá. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. O que ele está dizendo? Irá, vocês não são de ferro. Ninguém tem sangue de barata. Quem nunca ficou irado aqui? Em algum momento te ira, mas ele fala: não peque. E o que é pecado? Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, não vá dormir sem pedir perdão. Não vá dormir sem se reconciliar com seu irmão. Não vá dormir com mágoa. Não vá dormir com ódio. Por quê? Se você dormir com ódio e com mágoa, sem perdoar, o que acontece no versículo 7? Olha lá, 27. Dá lugar para o diabo. Olha o problema aí. Dá lugar para o diabo. Então o que o Espírito Santo não gosta? Que a gente dê lugar para o diabo. Aí eu estava pensando aqui esses dias. Você sabe que a gente, no geral, tem mais facilidade de ouvir a voz do diabo do que do Espírito Santo? Vamos pensar. O diabo está ali, ó, buzinando no ouvido da gente, fazendo a gente pensar coisas, sentir coisas, porque o objetivo dele é que a gente fale. Enquanto ele joga na mente, enquanto ele joga no sentimento, a gente fica naquela luta. Porque agora, quando ele consegue que a gente verbalize, materialize o pensamento que ele semeou, aí ele celebra. Agora veja, como o diabo fala com a gente? Ele fala comigo também. Fala com você não? Eu aqui não posso dar ouvido para ele. Eu aqui não quero dar ouvido para ele, mas ele está sempre lançando. O que a gente tem que fazer? Está repreendido em nome de Jesus. Eu levo todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. Repreendo todo o mal. Não quero ouvir isso. Sai da minha vida. É o que a gente tem que fazer. É o que a gente deve fazer. Agora, por outro lado, o Espírito Santo está sempre falando, mas a gente às vezes não está ouvindo. Já pensou se a gente obedecesse ao Espírito Santo, como muitas vezes nós emprestamos nossa boca para o diabo? Isso é um ponto de reflexão, você não acha, irmão? Seja honesto. E como que eu vou desenvolver essa comunicação com o Espírito Santo? Na comunhão.
quanto mais eu me encho do Espírito Santo, quanto mais eu gasto tempo conversando com Ele, menos ideia eu dou para o diabo na minha mente. Menos palavras ruins do diabo saem da minha boca. Porque eu estou buscando o Espírito Santo. Isso faz toda a diferença. Quem entende o que eu estou dizendo, irmãos? Não deis lugar ao diabo. E ele vai dizendo, versículo 29, não saia da vossa boca nenhum palavrão, mas só a que for boa para a edificação, que promova graça aos que ouvem. E o versículo 30, olha lá, e não entristeçai, olha como é que ele é sensível, o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Então veja, não entristeçais o Espírito Santo. Versículo 31, olha lá, vê se não é isso tudo aqui que permeia nosso coração semanalmente. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, malícia, sejam tirados dentre vós. Olha lá, próximo. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Isso é maravilhoso, não é, minha gente? É o Espírito Santo, relacionamento com o Espírito Santo. Para finalizar, melhores amigos, além de conhecerem a personalidade um do outro, além de conversarem, além de saber a melhor forma de se comunicar, além de serem constantes na amizade, estou só recapitulando, além de compartilharem a vida um com o outro, além de fazer o que o outro gosta e não fazer o que o outro não gosta. E aqui eu termino com Tiago capítulo 4, melhores amigos são leais uns aos outros, são leais uns aos outros, são fiéis uns aos outros, porque se você tem um amigo de verdade, ele não pode te trair, ou pelo menos espera-se que não, sim ou não? Ele é seu amigo, você confia nele, como é que você vai trair ele? Ele te ajuda, ele é teu companheiro, você vai trair seu amigo? Ou ele vai te trair? Olha o que diz Tiago, capítulo 4, versículo 4. Olha que coisa linda e forte ao mesmo tempo. Tiago 4,4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se, se autodeclara inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Gente, o que ele está dizendo é o seguinte: o Espírito Santo habita em nós. Ele vê tudo que eu vejo, ele ouve tudo que eu falo, Ele vê tudo que eu faço. E quando Ele vê que eu estou vendo, que eu estou falando, que eu estou ouvindo, que eu estou fazendo coisas para tudo no mundo, menos para Ele, Ele fica com ciúme. E pior, quando essas coisas são do mundo, pecaminosas, pior ainda. É a música do mundo, é a modinha do mundo. Bom, tá mundo aqui, mundo, tá aqui ó, mundo, volta lá, tá mundo. Isso não é ser quadrado, isso não é ser religioso, isso não é ser fanático, isso é ser bíblico. E ele já começa falando, infiéis, não tem meio termo, com Deus não tem essa coisa, não tem nada a ver, e não sei, não, ele começa ali rachando no meio da árvore. Não dá para ser amigo de Deus e ficar olhando para a janela do mundo, porque o Windows é janela, a internet é o World Wide Web, é a rede do capeta. O golpe está aí, cai quem quer. Isso é do diabo também. Vocês estão compreendendo? Tem muita gente que quer nesse golpe. Em vez de estar navegando na internet, lembra que eu falei? Está boiando na internet. Está boiando, se alimentando de tanta sujeira, de tanta coisa ruim na mente, irmãos. Isso é muito sério. Sabe, eu fico pensando, o Espírito Santo, ele quer tanto se revelar a nós, mas nós precisamos também buscá-lo mais e deixar as coisas do mundo de lado. A palavra diz que o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quem quer fazer a vontade de Deus aqui, irmãos?
Vamos buscar mais a presença do Espírito Santo. Quando você estiver na frente de uma televisão e você, sabe, eu aprendi uma coisa, de coração, isso eu pratico na minha vida. Eu já falei, eu não sou tão velho, mas já tenho alguma experiência para te passar. Quando eu estou vendo uma coisa e eu sempre olho com um olhar crítico. Eu nunca fico vendo passivamente, igual um bobão lá, que bacana. Não, eu sempre olho com um olhar crítico e fico pensando, a hora que parar, que não estiver batendo, eu paro. Porque a gente tem que ter essa sensibilidade com o Espírito Santo. Quem percebe isso? Agora tem gente não, que está vendo tudo e não fica crítico. Está tão hipnotizado, está tão absorvido por aquele entretenimento, que o Espírito Santo está falando, ele parou, a pessoa não dá nem ouvidos para ele. Isso se chama santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santificai-vos, porque eu, Senhor, sou santo. Sede santos como eu sou santo, diz o Senhor. Ver o Senhor significa revelação. Quem não busca santificação não tem revelação. Quando eu ando com uma roupa branca no dia de chuva, eu fico preocupado para não sujar minha roupa, porque a lama vai sujar. Assim deveria ser a nossa postura com relação às coisas do mundo. Eu não quero deixar isso sujar minha mente. Eu não quero deixar isso sujar meu coração. Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Vamos desenvolver mais comunhão com o Espírito Santo. A pergunta é, para concluir, qual foi a última vez que você sentiu a presença do Espírito Santo? Quando foi que Ele te usou pela última vez? Qual foi a última vez que você entrou no seu quarto, fechou a porta e falou, Espírito Santo, agora é nós, eu e tu e eu? Quando foi a última vez que você colocou o relógio para despertar mais cedo? Ou que seja de madrugada, porque de madrugada também é um horário maravilhoso para orar, não é? É um silêncio total. Quando foi a última vez que você fez isso? Não é lei, não é regra, não é imposição. É consciência, é necessidade, é fome, é desejo por mais de Deus. Quem quer mais de Deus aqui? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, em nome de Jesus. Deus abençoe.